que sejas meu universo. Boa noite para todos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a vida de cada um que está nos acompanhando, abençoe os inscritos, abençoe as pessoas que têm nos dado uma força para que esse canal cresça cada dia mais para a honra e a glória do Senhor. Hoje estamos aqui, áudio e vídeo, Rafael Lopes e Laline Félix, com o nosso pastor Rogério. É só assim para mim ver ele, que a agenda dele estava cansada. Em outros países, não vou falar outros estados não, porque ele já passou desse limite, né? Quando eu não passei da divisa do Londrina, já passou para a divisa argentina, chegou na Europa já, né? Graças ao nosso Jesus. Amém. Estamos aqui com o nosso irmão Kelvin, amém, que é uma grande voz para os jovens hoje, atualmente, com a sua noiva, qual é o nome dela? Tá ali? Evelyn. Deus abençoe. David, amém, o futuro pregador do Evangelho, já é, no nome de Jesus. Amém. Amém. 1 Samuel 7:12 Cash, manda um abraço para os âncoras, pastor Jonathan, irmã Madalena, e pastor Cleito também já virou âncora também. Amém. E hoje nós vamos abordar um assunto muito interessante, que é acerca de jovens conectados, conectar os jovens até Deus. Nosso irmão Kelvin vai se apresentar aqui, apresentar a igreja. Desde já queria agradecer por todos que têm inscrito no canal. Vai ficar aqui, no nome do Senhor Jesus, o link para você se inscrever, os seus patrocinadores, as obras sociais que esse canal também assiste. E em tudo, muito obrigado pelo apoio, no nome de Jesus. Apresentação do pastor Rogério, depois com o nosso irmão Kelvin, e nós damos início à evolução do assunto. Amém. Glórias a Deus. Pai do Senhor Jesus aos irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite. À medida que você estiver assistindo aí, queremos agradecer, por participar conosco aqui. É um privilégio estar aqui com o Kelvin. Rapaz, para mim é de extrema alegria. Primeiro porque eu já conheço há um bom tempo e eu fico feliz em saber que hoje ele é uma das grandes e importantes referências do grupo, de jovens que temem e praticam a obra do Senhor. Ele mesmo vai se apresentar, mas eu não poderia deixar de ficar feliz em poder estar aqui junto com vocês. E Deus abençoe a todos, um abraço a todos aí, amém? Agora com o Kelvin, fica à vontade, nosso amigo. Ai meu Deus, agora tem que me apresentar, Bom pessoal, a paz do Senhor para todos que estão assistindo, nesse momento. É um grande prazer estar aqui com vocês, um prazer assim, maravilhoso também para mim, porque Rogério também me viu crescendo, Rogério me viu crescendo assim, desde berço. Rogério? Então, Rogério sabe os altos e baixos da minha família, sabe um pouquinho do nosso testemunho, sabe um pouco da nossa trajetória, Então, para mim é uma honra, Para mim é uma honra, assim, inenarrável estar aqui com vocês e poder desfrutar desse momento de mesa, Eu creio que o momento de mesa é um momento que a gente consegue trazer, assim, para a luz algumas coisas que há muito tempo estavam desconhecidas, O momento de mesa é esse momento de comunhão. Então, desde já agradeço a vocês. Bom, gente, meu nome é Kelvin Nicolas, sou da Igreja Batista Bethesda, do pastor Antônio, o pastor Toninho, como muita gente conhece aqui em Santa Luzia, ali no Cristina C. Tô lá na igreja, esse ano fazem 14 anos que eu estou na igreja, Sou atualmente líder do departamento de dança da igreja, Assim, a gente fala que é departamento de dança, mas nós atuamos em vários locais, assim, em várias esferas, Mais assim, um departamento de artes do que departamento de dança, porque a gente faz de tudo, E tô lá nessa liderança há 5 anos, E, bom, falar sobre mim, eu vou falar algumas coisas porque eu quero contar um pouquinho da minha trajetória, Hoje eu tenho 24 anos, sou professor, sou professor de Educação Física na rede pública de Belo Horizonte. Então, atuo como professor de criança até adolescente. Isso. Então, assim, trabalhar com criança é a paixão, trabalhar com jovem sempre foi a paixão, Rogério vai lembrar que desde pequeno, gente, era sempre isso. Tava acontecendo tudo e eu gostava de brincar que eu era professor. O tempo inteiro, era o meu desejo, era ser professor, ser professor, ser professor. E aí agora eu tô aí, É um dos meus campos missionários também, Porque eu atuo em 2 escolas, que
que são escolas em regiões periféricas, né, em Belo Horizonte. Então são meus 2 campos missionários também. Perfeito. Né? São meus 2 campos, é lá onde eu estou também levando a palavra do Senhor. E a minha trajetória começa ainda pequena, porque a minha raiz é uma raiz católica. Eu era católico desde pequeno, minha mãe era muito católica, meu pai nem tanto, mas a minha mãe era muito católica, minha mãe era de frente da igreja católica, né, da matriz de São Benedito. Meu avô católico, não sei nem como falar, né? Você sabe, né, Rogério? Sou João, católico do pé roxo, de ter birra mesmo de igreja cristã evangélica, né? Tanto é que hoje, assim, meu avô, uma das únicas igrejas que ele vai é a igreja onde eu frequento, né? Muito também por causa, né, de mim, da minha irmã, né, do testemunho, então, o único lugar, né? Mas, assim, a família sempre muito católica. Então eu tava fazendo, eu assim, sempre acompanhei muito missa, sempre fui, procissão, tudo. Então eu era muito assim, da liturgia, eu sabia tudo, os cânticos, as orações, né, as rezas, sabia tudo. Mas aprove o Senhor que eu fosse alfabetizado 2 anos antes. Então eu tinha que ingressar na escola, na primeira série, que era na época, né, com 5 anos de idade. Nenhuma escola me queria. Nenhuma escola me aceitava. Então, tentamos no Colégio São Benedito, que era da própria, digamos assim, né, da própria igreja católica, né, e tudo mais, com aquela questão do padre e tudo. Tentamos em várias escolas e a minha mãe não conseguiu me colocar, né, na primeira série. Todos eles queriam me voltar 2 anos. Isso seria um retrocesso muito grande. E aí, olhamos em tudo, olhamos inclusive na escola, que meu pai já tinha trabalhado como professor de dança, mas não me quiseram também. Escola que depois, futuramente, eu fui começar a atuar como professor nessa escola. Fiz o meu ensino médio lá, fiz o meu estágio lá e atuei como professor no início da minha carreira lá. Mas assim, nenhuma escola me aceitou. E aí, quando eu chego, por exemplo, quando a minha mãe chega a ficar desesperada, sem saber onde ela ia me colocar, uma colega dela já fala assim, tem uma escola que talvez eles podem te aceitar, porque ela é escola particular, né, e tudo mais, só que tem um problema. É a escola dos crentes. É a escola dos crentes. E aí a minha mãe, ainda muito na igreja católica, falou, meu Deus, como é que nós vamos fazer isso? Meu pai amava tudo. E aí ela foi no colégio, que é o colégio da minha igreja, né, que é o Colégio Batista Bethesda. E aí ela foi lá, e aí a diretora, né, que era diretora na época, uma das a esposa de um dos pastores, né, da nossa casa, falou, nós vamos fazer um teste com ele. E fizeram um teste e tudo mais, e aí eu passei, e aí eu comecei na escola. Foi a única escola de Santa Luzia que me aceitou. Olha, você viu um propósito dos céus, mas foi a única escola de Santa Luzia que me aceitou. Nem a escola onde meu pai trabalhava quis me aceitar. E aí, nisso tudo, assim, né, quando você tá numa escola, num colégio batista, os seus colegas são filhos de pastores, são filhos de diáconos, são filhos de ministros, de líderes, né? E eu lembro que na minha turma, era todo mundo assim. Era filho de pastor, era filho de ministro, era tudo isso. E aí eu ficava sem saber das coisas, porque tinha acampamento de criança, eles chegavam lá no outro dia contando tudo. Tinha um evento da igreja, eles chegavam no outro dia contando, conversando entre si, o que estava acontecendo, e eu ficava perdido. E aí eu comecei a entrar dentro dos projetos da igreja, a partir de um projeto de uma cantata de Natal. Eu me lembro até hoje, uma cantata de Natal, tudo criancinha usando uma blusinha vermelha. Fui participar, na época, né, eu sempre fui muito ligado à arte, por causa do meu pai, né, que é bailarino e professor também. E sempre muito ligado com dança, com música e tudo mais. E na época eu estava desenvolvendo muito na área da música, e aí chamaram as crianças para participar, e aí uma colega minha de sala falou, vamos participar, e já tá com 8 anos de idade, gente. E aí eu falei, quero participar, e aí enchendo a cabeça da minha mãe, vou participar. Nossa. E aí ela deixou eu participar. Na época, eu já estava um pouco inserido, e aí nós começamos a parar de ir um pouco na igreja católica, mais litúrgica e tudo mais, já tinha muito esse movimento da igreja católica da renovação carismática. Então a gente já estava começando a ir em uma igreja aqui no Londrina, que era muito da renovação carismática, era numa outra perspectiva de liturgia, né?
E aí, acompanhando isso, e eu acompanhando os meus colegas do colégio, né, que era da igreja também, renovação carismática e acompanhando meus colegas. E aí, nisso, a minha mãe me deixou participar, e eu comecei a ser muito inserido nas coisas da igreja. Foi aí que eu comecei a ter, né, esse conhecimento de quem era Jesus, de como é que funcionavam as coisas, né? E foi a partir daí que eu tive o meu encontro com Deus, a partir de várias pessoas que foram canais, assim, foram professoras que foram falando de Jesus para mim, que hoje, por exemplo, uma delas é a minha intercessora, né, que é a Roberta Flávia, foi uma luz na minha vida, né, e é a minha intercessora. Então, assim, foi a partir disso que eu fui migrando para a igreja evangélica, e a partir disso, por exemplo, que a minha mãe foi para Bethesda. Minha mãe foi para Bethesda por causa disso, ela já estava frequentando uma igreja pentecostal, né, e buscando, clamando pela salvação do meu pai, né, e os dois, acaba que os dois vão para a igreja pentecostal, eu na Bethesda, os dois na pentecostal, os dois aceitando Jesus por causa do meu testemunho, mas aí fica aquele negócio, tô na Bethesda, eu lá com os meus colegas na Bethesda, e eles lá na igreja pentecostal, meu pai já dançava na pentecostal, quando ele se converteu, ele começou a dançar na pentecostal, e aí acaba que eu comecei a ficar tão envolvido na Bethesda que um dia o próprio pastor Antônio me chamou, eu lembro que eu tava no 6º ano, mais ou menos, ele me chama e fala assim, Kelvin, na época ele era gestor da escola também. E aí o pessoal falou, Kelvin, o pastor Antônio tá querendo falar com você. E aí eu fui todo tremendo nas varas, né? Falei, meu Deus, o que eu fiz? O gestor da escola, como se diz assim, né? O carro mais alto, né, do que o diretor tá me chamando e tudo mais. E aí o pastor Antônio queria falar comigo sobre meu pai. Ele queria conversar, saber, né? O pastor Antônio sempre muito paizão, sempre muito pai, sempre muito pastor mesmo, muito de cuidado. Ele não quis nem saber o telefone do meu pai pelas pessoas da escola, pelos funcionários da escola. Ele quis conversar comigo e saber do meu pai, pegar o telefone do meu pai, conversar, porque aí ele chama meu pai para atuar dentro da igreja, trabalhando com resgate de jovens através da dança. Então ele chama meu pai para isso, e aí que a minha família, então, migra para Bethesda, e aí nós começamos essa trajetória na igreja, essa caminhada, né? Meu pai se torna líder da equipe também, né? Se torna líder da equipe, funda, começa a estabelecer algumas coisas, grandes produções, produções artísticas, envolvimento dos jovens em todas as áreas, teatro e tudo mais e tudo. E aí eu acabo, né, digamos assim, honrando esse legado, né? Carregando esse legado nas costas, né? Meu pai foi líder lá e hoje eu lidero a equipe lá, entende? Então foi a partir disso que a minha família foi resgatada. Por isso que hoje eu falo que a escola é meu campo missionário, porque eu fui alcançado através de professores. Então eu vou alcançar, as famílias serão alcançadas através daquilo que eu vou fazer com os meus alunos. Né? É isso. Tem tudo a ver, né? A conexão de um jovem com a família, com a igreja, com já um projeto de legado, com um legado de uma família que foi construída na igreja católica apostólica romana, agora na igreja evangélica, e a gente vamos caminhando assim, né, para que até a volta do Senhor Jesus a gente venha fazendo o que ele falou, né, ir de formar discípulo, né? É isso. Mas vamos lá, irmão Kelvin, você falou que sua família foi de uma igreja pentecostal, né? Isso. Então a minha raiz é essa. Eu falo assim que eu sou batista, mas a Evelyn sabe como é que é, meu filho. Eu tenho até um pandeiro lá em casa, porque na hora que o negócio arreta, rapaz, é uma loucura, né? Glória a Deus. Amém. Para iniciar a primeira pergunta, em Eclesiastes capítulo 12, que é o livro que expressa, alguns teólogos falam que expressa quando Salomão teve com aspecto depressivo, outros expressa que era o fim da vida, mas é um livro de grande sabedoria, né? Demais. Está escrito assim: lembra-te do teu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais venham dizer, não tenho neles contentamento. Então, Salomão, a explicar isso, irmãos, ele vem dizendo que é fundamental a gente saber fazer essa gestão, essa administração da nossa vida na nossa mocidade. Porque os dias maus vão vir lá na frente. A igreja, uma vez eu fui pregar numa igreja e o pastor falou uma coisa muito interessante após a mensagem. O
Pastor pentecostal é meio doido, né? Eu gosto do meio pentecostal, porque eu nasci na igreja pentecostal, então eu gosto do meio pentecostal. Aí Deus me deu uma palavra pela graça de Deus, e ele olhou para mim e falou comigo assim: Deus abençoe, varão. Aí eu falei que ele assim: amém, ore por nós. Aí, não, essa mensagem aí, só guardei ela para mim andar daqui 15 dias. Eu falei com ele assim: mas por que daqui 15 dias aí? Porque eu não sei, hoje eu tô tranquilo, daqui 15 dias numa luta, eu já tenho essa mensagem guardada no meu coração. É isso. Entendeu? Então ele falou assim: isso é combustível para mim lá na frente. Então o jovem na igreja também representa a força. Por isso que, espiritualmente falando, é uma luta muito grande. Sim. Hoje no tempo atual, sim, hoje com o meio social, porque por mais que a igreja se esmera, se esforça a englobar os jovens para entender que na igreja também tem atividades, tarefas que vão não só trazer para eles uma edificação, mas também um entretenimento. Mas é difícil, você que é líder de jovem, você sabe que é difícil. E eu falo com você a pura verdade, eu já tenho mais ou menos, vamos pôr aí 2016 até agora, uns quase 10 anos pastoreando. Eu em 2013, não, 2012, 2011, eu liderei jovem. Ô varão, eu prefiro liderar uma igreja com 1000 pessoas do que liderar 10 jovens. Varão, é muito complexo. Varão, eu vou falar com você, é complicado, porque na época eu era recém-convertido, a igreja pentecostal tem muita oportunidade. E eu queria, quando você converte, você quer ganhar a China para Jesus. Você pega um avião da fábrica aqui e quer ir para a China. Jesus. E eu levava muito jovem para a igreja. Chegou um tempo que alguns jovens iam para ver meu testemunho na época, ou para ver se realmente eu estava na igreja, e acabou ficando. Só quando o pastor falou assim: ó, varão, eu acho que está tendo muito jovem, precisa de alguém para liderar, e você vai lá. Eu falei: não, beleza, eu vou lá, pastor, vou liderar. Só que aí eu não sabia como liderar, porque eu não tinha recursos, precisamos de recursos para liderar jovem, e ao mesmo tempo um jovem, na linguagem popular atual, né, esnovava um ao outro. Ó, o irmão tá indo na igreja aí, mas ele tava com a mocinha lá, ele tava aqui, e eu ficava sem saber, mano. E eu chegava assim: ô irmão, pô, você tá na igreja, conversa com o pai da menina, ou ele. Aí ele falava do linguajar desde na época: que nada, Zé, eu tenho que pegar a menina mesmo, eu tô na igreja. Assim, misericórdia, meu Deus. Que espírito de pombagira é esse? Então, tipo assim, foi muito complicado. E quando eu vejo hoje em dia um jovem liderando jovens, eu falo assim: meu Deus, dá graça esse irmão. Dá graça, porque você mostrar pro jovem que a fase dele não se desfunde como um servo de Cristo é muito complicado, porque o jovem passa por períodos, né? Sim. Mas vamos lá, varão, já que você já conhece o meio pentecostal, o podcast aqui não é nem pentecostal, nem reformado, nem integral, ele não faz mal pra ninguém. Mas eu gosto do fogo também. Vai uma bomba aí no seu peito pra você responder pra nós, no nome de Jesus, a primeira pergunta aqui. Como você vê os jovens no tempo atual nas igrejas? Atual mesmo, porque pós-pandêmico a coisa estreitou mais, né? Olha, o legal é que eu lidero uma equipe de dança que somos assim, cerca de 40, né? Cerca de 40, 42 pessoas de idades variadas, mas a maior parte são jovens. E o que eu vejo hoje é o seguinte: nós, na igreja contemporânea, nós temos muitas possibilidades de atuação. Então, por exemplo, a igreja de hoje tem área de atuação que há muito tempo a igreja não tinha. Por exemplo, quando eu era mais novo, quando eu tinha 13, 14 anos, a gente não tinha muito essa questão, a não ser as grandes igrejas, Getsemane, Lagoinha, né? Não tinha essa questão da mídia, por exemplo. Questão da mídia. Por exemplo, você tá numa igreja, você tem um podcast da igreja. Ou você tem um momento de entrevista da igreja. Você tem todos aqueles recursos da igreja. Tem uma pessoa que vai operar na luz, uma pessoa que vai operar som no som, outra pessoa que vai operar na mídia, outra pessoa que vai fazer isso. Você não tinha isso, né? Então a igreja de hoje, ela possui inúmeras possibilidades para jovens. Só que o que eu vejo hoje, para falar do jovem na igreja, a gente tem que falar também, ai meu Deus, eu pensando, vamos falar isso? Vamos falar. Pode ficar à vontade. Vamos falar isso, sabe, meu Deus? Mas é porque, para falar do jovem na igreja hoje, a gente tem que falar também do tipo de pastoreio que a gente está tendo na igreja hoje. E quando eu falo do tipo de pastoreio, nós temos muitos pastores, óbvio, eu tô falando assim,
A palavra de Deus ela é imutável, mas existem possibilidades que nós podemos pensar realmente como iscas, né? Jesus chama Pedro para ser pescador, né? E pescador de homens. Aquele que pesca, ele tem alguns instrumentos, ele tem algumas coisas muito específicas, né, que vão servir para trazer. Talvez o peixe vai entrar na rede, ele não vai entrar na rede querendo entrar na rede, mas na hora que puxar ele vai estar ali e vai ser bom para ele. Então assim, o que eu falo é o seguinte, a gente tem que pensar no tipo de pastoreio que também saiba reconhecer algumas estruturas velhas que tem que cair para que o novo venha a ser construído, né? Então assim, né, é a palavra do Senhor, não se deita vinhos novos, né, em odres velhos, né? Então existem alguns lugares, mas isso também é óbvio, isso vai de estação para estação, mas existem alguns lugares que talvez Deus vai precisar mudar a estrutura para que a igreja receba, por exemplo, uma porção nova. E eu falo isso por experiência própria, porque a nossa igreja tem vivido isso. E para alguns pastores tem sido maravilhoso, mas talvez para outros não tem sido tão produtivo. Por quê? Porque a estrutura velha está ruindo. Mas para quê? Mas para quê? Para receber uma porção dobrada de algo que está por vir, sabe? Então, nós temos uma juventude hoje com muito gás, com muita coisa chegando para eles, tem muita informação, tem muita coisa para fazer do lado de fora, e às vezes dentro, os jovens, por exemplo, não têm talvez a oportunidade de fazer algo, e talvez esse seja o ponto em que às vezes a igreja falha. Por que eu falo isso? Porque o meu pastor foi louco. O meu pastor ele foi totalmente subversivo. Meu pastor me colocou na liderança, eu estava com 18 anos. Estava com 18 anos, eu tinha acabado de passar por uma crise, porque o nosso antigo ministério de dança tinha acabado, então não tinha quase ninguém, nós estávamos assim, alguns remanescentes na igreja durante 2 anos, então nessa fase dos meus 16 aos 18 anos, eu tive esse momento turbulento de não ter um ministério, de não ter uma liderança sadia, né, sobre a minha vida. Eu não falo do meu pastor, mas eu falo da minha liderança em dança mesmo, né, que meu pai já não estava, já era uma outra liderança. Então eu vivi esse caos, e aí o meu pastor me chama, simplesmente vai lá e me chama, dia 18 de dezembro de 2020, ele me chama para compor para fazer uma equipe de liderança, que começou com 3 e depois ficou só eu. E aí eu com 18 anos, liderando um monte de gente de idade diferente, jovem, gente mais velha que eu, gente que caminhou comigo antes de eu ser líder, gente que eu me inspirei para começar o meu ministério, hoje eu estaria liderando com 18 anos. E o pastor me coloca essa responsabilidade. Mas se o meu pastor não tivesse confiado, se ele não tivesse escutado a voz de Deus, e se ele não tivesse confiado que era o plano do Senhor, talvez hoje eu não estaria aqui. Talvez hoje, por exemplo, a equipe não estaria da forma como está. Então foi necessário que o meu pastor escutasse a voz de Deus, que ele fosse sábio e com muito amor tivesse confiança em mim. E às vezes o que eu vejo hoje são, às vezes, lideranças que têm medo de confiar nos jovens, e não é medo de confiar no jovem com medo de pecado, com medo do que vai acontecer, não é isso. Mas liderança com medo de confiar no jovem e falar assim, mas esse jovem vai ficar melhor do que eu. Mas esse jovem ele vai crescer mais do que eu, ele vai ter mais relevância, entende? Hoje o que eu falo muito com a minha equipe é isso, eu falo com a equipe o tempo inteiro, eu lidero vocês para que vocês sejam muito melhores que eu. Eu quero que vocês sejam muito melhores do que eu, que vocês façam. Se hoje eu estou fazendo isso, eu quero que quando eu estiver mais velho, que vocês façam muito mais, sabe? Então o que eu vejo é isso, muitos jovens com gás, com garra para fazer acontecer. Às vezes o jovem se converte e tá ali naquele, igual você falou, né, quer ganhar a China para Jesus, né? Quer ganhar o mundo para Jesus, quer sair pregando, e às vezes não tem quem vai confiar, quem vai abraçar, quem vai discipular e falar assim, você quer fazer? Então vamos junto, então vamos fazer por esse caminho aqui, vamos fazer dessa forma, sabe? Não tem essas pessoas que normalmente fazem. Tem a galera que, converteu, vai discipular e deixa de molho. Uma coisa que eu amo muito meu pastor. Gente, meu pastor é muito amor, eu tenho aprendido a pastorear com ele.
né? Eu tenho aprendido a pastorear com ele. Meu pastor é assim, a pessoa chegou, ela pode ter se convertido há 1 mês atrás. Ele fica e fala assim, meu filho, ó, essa daqui é da dança, tá? Pega pra você cuidar, tá? Daqui a pouco eu quero ver ela aí ministrando. A gente não coloca a pessoa ministrando de cara, mas a gente traz ela pra equipe e começa a inserir nas coisas. Você vai treinar com a gente, você vai fazer isso, quando a gente fizer um espetáculo, você vai fazer desse jeito, você vai ser contra a regra, você vai carregar isso, você vai fazer dessa forma, você já vai fazer seu uniforme, porque você vai fazer suas vestes, já vai deixar ela pronta, porque quando Deus mandar, você vai fazer isso. E assim é a nossa trajetória. E aí a gente vai ganhando jovem, e aí os jovens começam a fazer aquilo que, por exemplo, a gente não consegue, porque hoje na equipe quem faz tudo são os jovens. Os jovens da equipe são eles que fazem tudo. Eles mexem no som, mexem no painel da igreja e organiza quem vai ser contra a regra, organiza o que vai fazer de cenário no espetáculo. E é isso, mas é porque alguém precisa confiar, discipular e liderar essas pessoas. Amém. Entende? Para que elas cresçam e avancem no reino, sabe? Tem uma juventude com muita garra aí. A gente só precisa abraçar ela e botar pra obra. Amém. O que acontece? Você deu um ponto de vista que às vezes passa desapercebido. Sim. Que é uma perspectiva de um grupo que quer ter um espaço, que quer ser útil, que quer ser frutífero. Sim. Dentro da seara, dentro da obra. Exato. Mas como é essa perspectiva desse mesmo grupo em respeito à análise que ele tem do que é estar com Deus, estar com o Senhor? Sim. Jovem, ele tem uma mente um pouco mais avançada em vários aspectos. Sim. E precisa ser acompanhada nessa perspectiva. Mas assim, no corpo, como elas se sentem, esses jovens se sentem parte do cumprimento do processo da igreja, eles se sentem parte do ser instrumento. Como é que é o jovem hoje no conceito eu faço parte do plano de Deus? Sim. Olha, rapaz, essa é uma pergunta um tanto complexa, porque a gente tem tanta informação hoje, então muito jovem, às vezes até mesmo pela questão, hoje nós temos muito, como eu falei, por causa desse acesso à informação, nós temos muito evangelho distorcido chegando, é isso, sabe? Muito evangelho distorcido chegando de uma maneira muito fácil, entrando de uma maneira muito fácil, né? E tem uma distorção, tem várias distorções da palavra. Assim, o que eu vejo é que às vezes o jovem ele chega querendo, às vezes alguns jovens chegam querendo a resolução de todos os problemas. A resolução de todos os problemas, né? E na verdade Cristo, a promessa dele de vida eterna não é uma promessa, por exemplo, de resolução de todos os conflitos aqui na Terra, né? No mundo terei aflições, né? Mas tem de bom ânimo. Então, não é, eu falo muito isso, né, com o pessoal. Olha, o Evangelho ele não te traz uma promessa de tranquilidade enquanto você estiver aqui na Terra. A promessa de alegria eterna e de paz eterna é uma promessa da eternidade, né? É um fruto que vai estar disponível na eternidade. Mas nós teremos aflições. E aí, às vezes chega esse evangelho distorcido que Cristo vai ser só a solução dos seus problemas, né? E aí a gente perde o estado, né? Que é esse estado de adoração, de contemplação. Então, o jovem se perdeu, eu acho que o jovem se perdeu foi mais nisso, nesse estado de adoração e de contemplação, sabe? De contemplar a Cristo, de ver Cristo em todas as coisas, de ver Cristo nos mínimos detalhes, muito por causa dessa chuva de informações, chuva de evangelho distorcido que chega. Eu falo que o evangelho da prosperidade, ele chega muito, por exemplo, e atinge muito o público adulto. Mas o evangelho da facilidade é o que chega muito para os jovens hoje, né? Sendo um evangelho de, não, você pode estar na igreja, você pode estar levando a sua vida do jeito que está, você pode estar congregando e você pode estar da forma como você chegou, né? Como você chegou na igreja, como você se converteu e está tudo bem continuar dessa forma. Então esse evangelho da facilidade, eu acho que é um dos maiores, sabe? Um dos maiores conflitos que a gente tem hoje. Então, tem essa dificuldade do jovem
encontrar esse estado de adoração, de contemplação, porque ele se prendeu no evangelho da facilidade. E aí ele já, por exemplo, já não é ensinado mais para ele que ele tem que orar, que ele tem que jejuar, que ele tem que buscar, né? O orar e sem cessar já não é mais ensinado. É como se tivesse tipo, adaptando o jovem às vontades dele. Exatamente. Por isso que tem essa... Eu acho por isso que a igreja sente muito essa dificuldade, sabe? Por causa desses evangelhos distorcidos que têm chegado. E tem chegado a muitas igrejas, né? A gente vê que tem chegado a muitas igrejas. Você não tem mais, por exemplo, hoje, aquele discipulado. Você não tem uma prática de discipulado constante. Que é você chegar, trazer... O jovem se converteu, vamos ensinar, vamos caminhar com ele. Você não tem. E hoje em dia, irmão, parece também que tem um Ctrl-C e Ctrl-V. O que acontece? Parece que, tipo assim, ó, eu olho o trabalho da Bethesda com um jovem de dança e eu falo assim, eu vou trazer uma dança aqui pra igreja onde congresso. Sim. Só que eu não sentei lá pra me aprender como que essa dança chegou. E você tipo saber assim, de tudo. Qual a consagração dessa sim. dança, como é, eu quero a dança porque parece na minha mente. Aquilo ali vai atrair o jovem. Só que é um problema. Porque nem todo lugar é pra tudo. Nem todo lugar é pra tudo. Tem coisa que Deus ele vai chamar, como gosto de chamar de Deus. Eu falo sempre, Deus não me chamou dentro de uma igreja. Deus me chamou, eu jovem, saindo de uma boate. Sim. E um desviado pregando pra mim. Eu com uma lata de cerveja, um cigarro, o menino que era filho de uma pastora, e ele saía, nós aprontava muito, e ele falava, eu era muito católico, bem rápido pra gente ir pra terceira pergunta, eu era muito católico e ele olhava pra mim e falava comigo, eu falei que isso, não, velho, nós estamos doidos demais e tal. Ele falava assim comigo assim, não, tá de boa, senhor, não pode zoar hoje, usar droga, que amanhã é só pedir perdão a Deus, tá tranquilo. Eu falei, não, já que você tá tranquilo, então vamos lá, facilidade. Sim, facilidade, já que tá liberado, tá beleza. E aí acabou que tive um encontro com Deus ali dentro da igreja, fiquei meio turbado com aquilo ali, e acabou que quando a gente foi sair de novo, e eu não aguentei ficar no lugar, aquele lugar começou a me constranger, eu não conhecia o evangelho. Eu saí com ele com uma latinha de latão, não sei se existe hoje em dia, latão de cerveja, na mão, um cigarro. Falei que eu sou velho, esse negócio de Jesus que vocês falam aí que é diferente do que eu creio, é assim mesmo e tal. E naquela hora eu falei assim, porque nós fazemos tudo errado, no outro dia só pedir perdão? Aí ele foi baixar a cabeça, largou a latinha e desviado do caminho de Deus, ele começou a pregar pra mim. Entendeu? E a partir dali eu tomei uma decisão, eu falei que assim, ó, eu vou ver que Jesus é esse e você volta para a igreja. Aí eu já preguei para ele naquele momento. E acabou que nem todo mundo é chamado assim. Tem gente que é dentro da igreja, tem gente que é através de um testemunho, de uma perca. Então eu tenho que entender que a operação de Deus, ela tem fins. Exatamente. Não é desse jeito igual, por exemplo, isso é interessante só falar, porque como o pastor Rogério teceu a pergunta, as pessoas elas querem ver o que quer fazer o que está sendo feito, mas não quer se preparar como foi preparado. Exatamente. Mas vamos lá para a terceira pergunta, meu querido, no nome de Jesus. O senhor que é líder de dança, líder de jovens, sabemos que hoje para você preparar uma pessoa para estar à frente de determinados trabalhos, eu falo que independente da liderança que você esteja, você tem que ter 3 princípios que o apóstolo Paulo deixou para nós: suor, lágrima e sangue. Que você vai se lidar com esforço, vai se lidar com a vida e vai se lidar com sentimentos. Então você tem que ter a sua vida entregue àquilo ali, né? Qual o conselho que o senhor dá hoje, nos tempos atuais, para liderar um jovem? Como assim? Eu quero liderar um jovem, como é que eu começo? Nossa. Uau, meu Deus. Isso é uma bomba. Essa é uma bomba. Por que eu te falo que é uma bomba? Porque são casos muito específicos, mas o que eu te falo é o seguinte: principalmente, ser pastor. E quando eu falo de ser pastor, eu não falo do ofício, do cargo, né? Não falo do título, mas eu falo do ofício sem o título, sem a questão de um cargo. O cuidado. É o cuidado. Por que eu te falo cuidado? O jovem precisa ser ouvido, precisa ser escutado. Muito. O jovem precisa ser escutado. O jovem precisa ser escutado por causa das suas dificuldades familiares. Jovens precisam ser escutados por causa das suas dificuldades com eles mesmos. Eu falo isso porque, enquanto professor, eu vivencio isso.
Então, enquanto professor, por exemplo, na escola de periferia, a gente vê, por exemplo, jovens que têm problema com os pais, que reflete, por exemplo, em problema com o colega, em problema de violência com o colega, e aí quando às vezes a gente teria que tomar uma atitude que seria a atitude, por exemplo, de dar uma, por exemplo, de ou convocar a família, ou tomar alguma atitude mais decisiva, a gente para e a gente escuta, entende? Então liderar jovem passa muito pelo cuidado, muito pela esfera do cuidado. Eu tive um caso uma vez de uma das minhas meninas lá da dança, que ela postou uma foto, né, com uma roupa de uma forma meio indecente, né? E aí eu já tinha avisado várias vezes. Aí eu fiz igual Moisés, né? Como se diz, peguei o cajado e bati na pedra. Bati na pedra. Aí, mano, mandei lá, assim, né? Ela postou assim nos stories do Instagram. Eu fui lá e respondi. Coloquei um comentário mais agressivo, assim. Aí ela assustou. Aí quando foi na outra semana, eu conversei com ela e falei, fulana, senta aqui, nós vamos conversar. Você entende? Foi assim, as amigas dela tiveram uma reação também, tá. Aí eu conversei com ela e falei, você entende? Que é assim, que é assado, que é assim. Você entende? Eu conversei com a amiga dela também, que ficou meio nervosa, falei assim, ó, você entende que a gente tá aqui pra proteger vocês? Que nós estamos aqui pra estar junto de vocês, que nós estamos aqui pra dar suporte pra vocês? Falei pra ela, eu sei que você ficou com raiva, e provavelmente tem alguma coisa dentro de você que tá machucado já, por isso você ficou com raiva. Porque eu sei que você não ficaria com raiva de mim por causa de alguma coisa que eu falei com você. Aí na hora que eu fui falando, as lágrimas foi descendo. Eu falei, não precisa esconder o que tá aí. Você pode falar com a gente. E vocês todas, vocês são lindas, sem precisar se expor. Vocês são maravilhosas, vocês precisam se resguardar. Para que o garoto certo, na hora certa, apareça um príncipe encantado para vocês. Que vocês são princesas. E aí a lágrima descia. Aí ela foi conversar. É porque tá acontecendo isso. E aí eu não consigo lidar com isso. Então, a escuta e o cuidado é que o jovem precisa. Os jovens, eles têm muita dificuldade com aquilo que não é confronto, mas com esse embate. Sabe, fazer cabo de guerra. Eu, na maioria das vezes, eu não faço cabo de guerra. Não tem como. Eu não faço cabo de guerra. Eu chego, às vezes eu dou uma dura, mas no mesmo instante, eu vou lá e já amanso. Como diz meu pastor, eu quebro a perna da ovelha para não fazer mais e coloco a ovelha aqui para carregar ela, nos ombros, para carregar ela. De forma alguma, eu quebro e deixo. Não. Quando eu quero ou quando eu tiro o pelo dela, eu tô lá para aquecer ou eu tô lá para carregar no ombro. Porque essa tem que ser a função da igreja com o jovem, sabe? Muitos jovens hoje estão sendo machucados no mundo, mas no mesmo mundo que eles são machucados, eles têm gente para abraçar. E aí a dificuldade nossa dentro da igreja é que acontece alguma coisa e eu entendo a questão de nós temos que zelar também pelo testemunho lá fora, pelo testemunho da igreja. Óbvio, por exemplo, se você está numa igreja grande, você precisa zelar também pelo testemunho da igreja. Com certeza. Mas, antes de zelar pelo testemunho da igreja, a gente tem que zelar pela ovelha. Verdade. Sabe? A gente não pode esquecer que antes da igreja instituição, nós temos uma igreja que é corpo. Uma igreja que é formada de ovelhas, que é formada de pessoas. Eu aprendo muito isso com meu pastor. Eu nunca vi meu pastor tirar uma ovelha do altar, por causa de nada. Eu nunca vi meu pastor tendo que expor uma ovelha por causa de nada. Eu nunca vi o meu pastor tendo que falar com alguém, você não vai ministrar, você não vai... Nunca. Meu pastor sempre chamou a pessoa na mesa dele para conversar. E o amor do pastor constrange a ovelha de tal forma que ela não consegue nem pisar onde ela estava. Meu Deus. Porque ela encontra esse amor genuíno e ela se sente abraçada. Entende? É isso que o jovem precisa sentir, que ele tem pastor. Não um pastor de título, mas um pastor de cuidado, um pastor de pai, um pastor. Ele precisa sentir que ele tem esse pastor do lado, sabe? É isso. Interessante. Eu acho interessante que hoje em dia muitos pastores têm medo de tirar o curativo.
mas tem hora que é necessário, como o Senhor fez, tirar o curativo para ver o que está se inflamando. Para ver o que está se inflamando. Entendeu? Tipo assim, não vou tirar não, porque eu vou perder. Não, talvez vai amputar se você não tratar aquilo ali. Exatamente. E louva a Deus por isso, vai um conselho, né? Que é cuidar de jovem, então cria dentro de você um amor pastoral, né? Precisa de cuidar mesmo, de amar. Mas parabéns, Ana. Bom, Kelvin, eu tenho, na verdade, seriam duas perguntas, mas eu vou fazer primeiro uma que tem a ver com o que você falou a respeito da urgência que a gente detecta, né? Melhor dizendo, né? Você, liderança jovem, detecta em respeito às necessidades que o grupo jovem atuante dentro de uma igreja existe. E eu queria aproveitar essa pergunta, esse comentário, para que você pudesse falar um pouco do posicionamento que você possui dentro dessa liderança, através desses atos, dessas ações, inclusive falar desse próximo evento que vai ter, que é o 4º Seminário de Artes, Louvor e Dança, que vai acontecer, salvo engano, na próxima semana. Quero aproveitar um momento aqui, o merchandise vai acontecer, salvo engano também vai ser dentro do espaço da Bethesda. Isso. A gente vai colocar aqui o post, vai falar um pouco sobre esse assunto também. Mas a gente quer saber o que isso, dentro de um contexto prático, não só tem de influência para com o jovem em si, que precisa ser cuidado, mas com a família que vai ser alcançada através desse trabalho. Você vê que isso é uma pergunta de duas etapas, né? Porque o jovem dentro da igreja claro, uma das maiores e importantes ferramentas de um processo evangelístico, missionário, de um processo pastoral, como você onde fala, assim. Mas as famílias também participam. Você deu de exemplo aqui que você mesmo, depois de um processo de transformação, de conscientização, de cuidado, acabou atraindo os seus pais para dentro do cenário evangelístico, missionário, praticante da fé cristã. Como é que tudo isso acaba se juntando, se alinhando? Usando esse processo aí desse ato que vai acontecer na próxima semana. Olha para você ver que bacana. Nós estamos trabalhando, inclusive, né, é a temática do nosso seminário, né, que acontece na semana que vem. A temática é Desperta o Dom que há em Ti, baseado nos 5 ministérios. Né? E, igual eu falei, né, biblicamente, nós temos os 5 ministérios, nós temos ministérios, por exemplo, de serviço. E na Igreja Contemporânea hoje nós temos muitas possibilidades. Às vezes o pessoal vem e fala assim, mas os jovens só estão entrando na mídia. Uma vez eu ouvi de um pastor assim, mas a gente tem que fazer essas crianças, né? Essas crianças vêm pra igreja, elas só querem dançar. Não tem mais criança querendo ser pastor, E eu ouvi, eu falei assim, meu Deus do céu. Eu falei, meu Deus, tá no esclarecimento. Por quê? São pontes que nós temos para alcançar outras vidas. Eu falo que hoje lá na Bethesda, por exemplo, os 2 ministérios que mais trabalham com consolidação é a dança e o teatro. Nós tivemos um acontecimento no ano retrasado, se não me engano, não sei se me lembro, não lembro se foi ano retrasado, nós tivemos um musical de Natal, nem ano retrasado, foi há 3 anos atrás, nós tivemos um musical de Natal, que nós fizemos, nós chamamos, nosso grupo de teatro estava meio parado, e aí o nosso pastor, que era o líder de teatro, pastor Alexandre, começou a chamar, eu falei, pastor Alexandre, nós estamos com um projeto, só que a gente vai precisar de muita gente no teatro. Ele falou, esquerda não, nós vamos arrumar. E ele foi atrás de pessoa, Ele foi atrás de quem? Ele foi atrás de pessoas que estavam há anos sem ir na igreja. Pessoas que estavam há 8, 10 anos sem ir na igreja. Pessoas que tinham sido feridas por pessoas que nem estavam na igreja mais. E aí ele foi resgatando. No final nós tivemos, eu lembro que foi o maior, nenhum desses agora que a gente fez chegou no número, eu lembro que aquele foi o maior musical que a gente já fez. E nós tivemos assim, a nossa equipe, digamos assim, o nosso elenco, somando dança e teatro, nós tínhamos quase 120 pessoas. Nossa, que coisa. Era muita gente. E só pessoas resgatadas. Que bem. Pessoas que estavam fora e acabaram sendo inseridas através do trabalho artístico e que estão lá firmes na igreja até hoje. Hoje na tua. Sim, gente que hoje, por exemplo, é líder. Gente que hoje, por exemplo, está na frente, por exemplo, de ministério para acolher pessoas, ministérios de consolidação. Então, assim,
Hoje eu tenho, por exemplo, tem meninas lá na minha equipe de dança que a mãe não ia na igreja há 6 anos. Tava com mágoa de irmão. Começou a ter que ir na igreja porque a filha estava na dança e hoje está em outro departamento. Curada, sarada, transformada. Atuante. Literalmente dentro da igreja. Gente, coisa linda. Pessoas que estavam assim, há muito tempo desviadas, que voltaram e falaram assim, nossa, eu vim para assistir um trabalho e eu fui edificado e eu tive a certeza no meu coração que eu precisava estar lá. Então assim, através de um jovem que estava ali dentro da igreja, fazendo um trabalho artístico, a família foi resgatada. Então famílias acaba sendo salvas. fazendo parte do Com processo. certeza. Olha que interessante. Quando, por exemplo, eu tenho uma menina lá, quando eu tenho uma liderada, que ela precisa, por exemplo, ela precisa fazer uma veste, o pai precisa levar ela no ensaio, o pai precisa comprar um lanche pra ela ficar lá no ensaio, o pai precisa às vezes levar a colega em casa, às vezes as colegas vão na casa dela para produzir alguma coisa para um espetáculo, eles acabam sendo ministrados nisso tudo. É o que eu falo da multiforme graça do Senhor, que é isso, ele se manifesta de várias maneiras, às vezes não é em um púlpito, às vezes não é em um culto com muitas pessoas, mas às vezes é no momento de mesa, às vezes está ali, colegas do mesmo ministério conversando e o pai está sendo ministrado ali, está sendo curado. Entende? A minha intercessora foi curada em um momento de mesa com pastores da área da dança conversando sobre palavras. Não era um momento de palavra no culto, não era um momento de debate teológico, era um momento de mesa. E ela foi curada em uma salinha de café de pastores. Ela foi curada de um luto de 6 anos. Então, essa multiforme graça do Senhor é muito linda. E ela se manifesta de várias formas. Então, o jovem hoje tem essa potência, sabe? Eu, assim, através da dança, por exemplo, através do trabalho artístico, nós fizemos recentemente, por exemplo, eu vou todo ano no Festival Rema, que acontece em Goiânia. Fala que assim, que é o meu ponto de start no ano, porque acontece sempre na segunda semana de janeiro, né? Então, assim, são pastores do Brasil inteiro que, assim, carregam as artes nos ombros mesmo, pastores percussores que começaram a dança e tudo, todos reunidos em um lugar, é uma semana de imersão. Eu fui sozinho em um ano, em outro ano eu levei umas 6 pessoas da equipe comigo, 10 pessoas da equipe, agora nesse ano nós somos em 22 pessoas que estavam lá. Então assim, aí o jovem começa com aquele negócio, eu quero ir, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, e a família começa a ser resgatada. Gente, é muito lindo. Quando eu vejo, tem uma menina lá no grupo que eu falo até hoje, a mãe dela tava distante da igreja de muitos anos. E aí a menina começou a ir, ano passado, a mãe abençoou a gente com coisa pro seminário. Ano retrasado, a mãe já estava participando, já estava engajada. Esse ano a mãe está como intercessora. Cara, olha isso! Isso é muito lindo! A gente percebe que o ministério que envolve jovens, ele precisa ter um start. Porque o jovem, como a pastor Fernando deu de fala e você deu por complementação, ele é atuante pela sua natureza. O jovem tem força, né? O jovem tem força, isso é bíblico. Tem essa força. E é interessante porque eu falo por mim. Eu vi que houve, não é uma inversão, mas houve uma transformação suficiente para que coisas que pareciam ser impossíveis de serem resolvidas acabaram sendo transformadas, sendo direcionadas a um ponto de que o ministério desses jovens, são referência para pessoas que já não se encontravam mais possíveis. Exatamente. E olha pra você ver, jovens que se tornaram hoje, por exemplo, eu falo que é isso muito na nossa equipe lá, são jovens que hoje carregam, digamos assim, todo o entendimento espiritual da casa, é o jovem que tem, às vezes não é a mãe, não é o pai. Mas é ele. É a mãe ou o pai que está jejuando e está orando pela família? Não. São os jovens que eu tenho lá de 14, de 15 anos, que estão orando, estão jejuando pela família, que chegam para mim falando assim, eu quero alcançar a salvação do meu primo, a salvação do meu amigo, eu quero que meu pai seja assim, eu quero que meu pai entenda aquilo que eu estou entendendo. Gente, olha que lindo. O jovem vai falar assim, Kelvin, o meu pai não entendeu o ambiente profético que a gente estava. Ele não estava da mesma maneira que a gente estava. Em um culto
eu tenho jovem que fala assim, o meu pai não entendeu o ambiente profético que a gente estava. Ele não entendeu aquilo que o pastor estava falando, eu entendi. Eu entendi a mensagem do céu para esse tempo. Jovem de 14, de 15 anos. E isso vem através de quê? Isso vem através de oportunidade. Isso vem através desse frutificar. Ou, por exemplo, no seminário que vai acontecer semana que vem, né? O seminário vai acontecer. Muitos pastores, estão vindo muitos pastores, né? Eu tenho pastora Cida, que é minha mãe na fé, pastora Cida Teles, né? Depois a gente vai colocar o Instagram dela aí pra Sim, pra galera conhecer, inclusive nós né? vamos até acompanhar esse processo lá, vamos ter a oportunidade de conversar. A gente vai colocar lá e assim, pastora Cida, por exemplo, me discipula muito, mesmo de Goiânia ela me discipula, né? Vai estar aqui comigo, o pastor Flavinho da Rede Global de Artes também vai estar junto aqui comigo. E o que a gente normalmente faz é esse trabalho de, assim, de impulsionar. O Flavinho fala isso direto comigo, ele fala assim, porque o Flavinho foi outro pastor também que confiou muito em mim. Ele falou que eu te entreguei um cajado, e não é pra você desistir disso. Ele já falou comigo várias vezes que eu te entreguei um cajado para que você pudesse ser uma porta em Santa Luzia para que as pessoas acessassem alguns lugares espirituais. E não é para você abaixar. Então, quer dizer, um pastor que confiou em mim, para que eu pudesse também estar confiando em outras pessoas. Quem estiver, por exemplo, no seminário vai ver, a maioria lá é jovem. Claro. A maioria é jovem. E não é jovem querendo, não é jovem assim que, for na igreja, não. São jovens cheios do Espírito Santo. Glória a Deus. São jovens que se derramam na presença do Senhor, que eu fecho o olho, na hora que eu fecho o olho, tá cada um esparramado para um canto e orando em línguas. E nós tivemos uma semana de intercessão agora pelo seminário. Na verdade, segunda-feira nós tivemos um momento de oração pelo seminário que Deus me direcionou para orar por cura. Enquanto ele estava orando em uma jovem de... Quantos anos o Júlio tem? 13? 14, né? 14 anos. Uma das minhas lideradas estava orando na outra, liberando cura, liberando palavra profética. É isso, é esse impulsionar que a gente tem que fazer. É pegar esses jovens e criar asas de águia, né? Realmente, formar asas de águia. Isso vale até começar, olha isso aí. É isso. Jovens que estão sendo criados com uma formação para voar em altura das águias. Como águias. É isso que a gente tem que fazer. Não é tratar o jovem como se fosse aquele filhotinho. Não. É olhar para ele, cuidar e falar assim que agora vai. Emancipar. Agora vai emancipar. É isso, sabe? É jogar ele para frente, sabe? Porque é essa juventude que vai ganhar muitas almas, que vai trazer as pessoas para dentro da igreja. Hoje, se você for parar para olhar, a grande parte, né, do mundo que precisa ser alcançado. Muitas vezes algum pastor, né, já de anos de pastoreio, talvez não vai conseguir alcançar, mas dentro de uma escola, um jovem vai conseguir alcançar. Sabe? É isso. Bom, Theo, nós estamos chegando ao final, estamos mais uma pergunta aqui, depois mais 3 perguntas finais, que é um bate e volta do podcast. Sim. O Milton ficava aqui a noite toda, mas nós temos horário a cumprir, né? Mas vamos lá. Isso aqui, essa última pergunta, é um despertamento para a nossa geração. Meu Deus, despertar, olha aí a chave. Desperta o dom que é em ti, semana que vem. Vamos lá. Sendo bastante sincero, não, assim, agora é uma generalização, olhando todos o tempo atual, não só o ambiente que o senhor serve, mas os outros ambientes. Hoje o senhor acredita que nós estamos mais perdendo jovens do que ganhando? O senhor sendo também um educador, não só dentro da igreja, mas fora? Eu digo que nós temos perdido em duas frentes. Assim, embora tenha um movimento, e eu reconheço que tem um movimento, tem um avivamento sendo gerado pela juventude do Brasil, mas eu digo que nós temos perdido muito em duas frentes, perdido para o mundo e perdido para, igual eu falei, evangelhos distorcidos, né? Nós temos perdido nessas duas frentes, isso. Então, e quando eu falo de perder, eu falo por causa desse ato de amor, Como educador, nós temos que estudar e a gente tem que entender muita coisa. Então, por exemplo, questões de muitas ideologias, questões de muitos debates, a gente tem que ficar por dentro para saber o que a gente
como é que a gente vai lidar com isso dentro, por exemplo, da educação pública, né, no Brasil. Até mesmo o modismo atual. Exatamente, exatamente. E aí a gente tem que ficar por dentro de tudo. E aí, você vê hoje, por exemplo, em algumas igrejas, eu vou até reformular, não digo que nós estamos mais perdendo nem mais ganhando. Vou dizer que a gente está num cabo de guerra muito assim, muito linear e muito parado. Não está nem tanto para um lado, nem tanto para o outro. Mas a área do perder, nós estamos perdendo porque nós não estamos amando. Nós estamos perdendo porque nós não estamos pastoreando. E aí quando eu digo amar não é conviver, não é concordar, mas eu digo amar de abraçar, de trazer para perto. Porque o trazer para perto, a mesa cura. A mesa cura. E sabe? Só um adendo aqui. Então, é como o senhor citou na primeira pergunta e é como eu vou entender que agora. Eu falei esses dias numa pregação na igreja, eu falei assim, Jesus não chamou ninguém aqui para salvar ninguém. Exatamente. Porque só o sacrifício dele salva. Isso. Jesus não chamou ninguém aqui para convencer ninguém. É isso. Porque esse papel é do Espírito Santo. Exatamente. Só que Jesus chamou nós para duas coisas. Segundo Atos dos Apóstolos, chamou nós para ser testemunha. E segundo Romanos, ter um ministério de reconciliação. Exatamente. Então, eu vejo também que hoje, atualmente, talvez alguns líderes que não cumprem Romanos 12, capítulo 1, que fala não se conformeis com esse mundo, mas transformai segundo a renovação da sua mente, quer ganhar os jovens com a mesma meta da década de 90. Exatamente. Entendeu? O espírito é o mesmo, mas o tempo é outro. Exatamente. Você tocou num ponto, que é aquele ponto que eu falei da primeira pergunta, das estruturas. Né, das estruturas. Por exemplo, quando a gente vai trabalhar de evangelismo, eu amo evangelismo de rua. Só que, por exemplo, hoje, muitas pessoas às vezes ficam saturadas do quê? Ficam saturadas do panfleto. E a gente acha que panfleto vai ganhar alma. Quando na verdade a gente precisa criar estratégias e mecanismos que captam a pessoa pro evangelho. Por quê? O jovem hoje, o que ele tem birra? Ele tem birra de igreja. Ele tem birra da igreja. Ele tem birra de igreja. Ele quer uma igreja legal. Ou ele quer uma igreja divertida, bacana. Tá bacana pra mim, tá confortável pra mim. Ele tem birra da igreja. Então, por exemplo, a gente tem que chegar a ele de alguma forma e aí sim apresentar a Cristo. Como é que você vai chegar a ele? Você vai chegar a ele muitas vezes num momento de mesa, num momento de conversa. É assim, por exemplo, hoje que eu consigo chegar num jovem, por exemplo, dentro da minha escola, que ele vira e fala, por exemplo, às vezes um jovem tá com problema de violência e os meus jovens todos às vezes têm um pai preso, né? Não tem a mãe, às vezes são órfãos, às vezes estão em um lar adotivo provisório, né? Então, eu chego num jovem como? O jovem fala pra mim com violência, batendo em um colega, agredindo, e aí eu chego nele e pergunto ele, como é que você tá? O que tá acontecendo? E aí eu começo a falar em lágrimas pra mim, que tá sentindo falta do pai dele. Aí eu começo a conversar com ele, começo a falar que o pai dele quer ter orgulho dele, começo a falar que o pai dele não quer ver ele naquela mesma situação, o pai dele tá preso, mas ele não quer que ele siga o mesmo caminho. E aí eu já começo a inserir a parábola, por exemplo, do filho pródigo, né? Aí eu já começo a trazer um contexto bíblico acerca daquilo, e aí eu começo a apresentar Cristo para ele, sabe? A igreja hoje perde porque a igreja não ama. A igreja às vezes se torna, e isso eu não falo nem só para jovem, mas às vezes a igreja perde membro e perde muita gente porque a igreja é legalista. E esse legalismo de falar que, por exemplo, que o irmão está na igreja, o irmão está assim, ele está em pecado, mas ele está na igreja. Antes ele esteja na igreja que ele esteja do lado de fora. Verdade. Então pega ele, discipula, porque aí ele vai entender. Testemunha, seja testemunha. Né? Então mostre com a sua vida como ele tem que ser. Discipula ele e aí sim ele vai seguir aquele caminho. Né? Às vezes a gente quer Te dói ver uma situação que esse dia Deus me ministrou na minha vida. Eu falei com a igreja, não sei se eu fui um pouco radical, pastor. Eu falei assim, engraçado, nós estamos prontos para receber um estrupador, estamos prontos para receber um traficante, estamos prontos para receber uma pessoa com a vida toda destruída e acreditando que quando apresenta Jesus, Jesus vai mudar a vida dessa pessoa. Mas a gente não está pronto para perdoar o irmão que está do nosso lado. Que está do nosso lado. Que está do nosso lado. Então, é a questão da casa de misericórdia. Nós não estamos. Casa de misericórdia. E Deus esses dias, Varão, foi até esses dias, foi muito tremendo. Tem uma moça que está vivendo um luto da perca de um ente querido há 3 anos.
E ela falou comigo todas as palavras. Eu demorei, pra você ver, eu sou pastor dela, eu demorei 3 anos para conversar com ela. Uau. Porque a gente tem que esperar o tempo do luto. Sim. E tem vezes que a pessoa, o luto, eu não posso achar que o luto da pessoa tem que sair da noite pro dia. Minha vontade é reage, sai, Jesus te ama. Sim. Mas só que tem um negócio que a gente não entende. Estação correta. O tempo quando a propício. pessoa, quanto mais, vamos supor, quando a pessoa ela confia muito que Deus vai fazer, sendo que Deus não prometeu nada, a não ser a vida eterna, Exato. então ela se frustrou com Deus. E eu sempre orando por ela, falando com ela, ela falou comigo assim, ela foi perder um outro ente querido, precocemente, aí ela falou comigo assim, no meu primeiro irmão lá e tal, eu fui ser sincero com o Senhor, eu protestei contra Deus mesmo, eu não queria saber de Deus, porque Deus tinha que ter curado. E hoje eu entendo que Deus não me prometeu nada, e eu fui e falei que ela é uma palma, nós somos palma. Nós temos que aprender a ter misericórdia. Sim. Temos que pedir misericórdia. Aí ela virou e falou assim, foi muito profeta isso aqui. Aí ela falou assim comigo assim, por quê? Eu falei, porque a gente aprende que ter misericórdia é se pôr no lugar de alguém. Exato. Então a terra muitas vezes é o seguinte, Rogério, eu te entendo. Então automaticamente eu estou tendo misericórdia porque eu estou pondo no seu lugar. Eu olhei por dela e falei que ela assim, você já se pôs no lugar de Deus? Uau. Por que Deus talvez não te respondeu que ele ia curar seu irmão? Meu Deus. Por que Deus talvez não respondeu que ele não ia salvar o seu irmão naquele momento daquela enfermidade? Ela falou assim comigo, não. Foi assim, porque se Deus fala com você que ia levar para salvar, você ia falar, por que o Senhor não deixa ele aqui e salva aqui? Então tem coisa que só na frente, ou o que Paulo fala, hoje nós vemos por enigma, mas não deveríamos passar face. É só na frente que a gente vai entender o porquê que tudo isso aconteceu. Exatamente. Eu fui sempre para ela e falei assim, Pamela, a dor a gente não esquece, a gente se supera. Exato. Uau. Então eu vejo muito isso que, infelizmente, nós temos que buscar estratégia para a gente voltar a ganhar almas para que o Espírito convença, não nós. E o ministério de Jesus, ele não começa dentro de uma sinagoga, né? O ministério de Jesus começa onde? Na verdade, o ministério de Jesus começa pelas ruas. Ele busca Pedro, né? Os milagres acontecem pelas ruas, pelas casas, né? Então, assim, o que a palavra de Deus está dizendo pra gente com isso? Ele está dizendo o seguinte, não é na condição perfeita, não é no tempo perfeito, né? E não são com pessoas perfeitas, mas são com pessoas imperfeitas, no tempo imperfeito, mas com um Deus perfeito. Amém. É isso. Irmão, nós chegamos ao fim, mas nós temos 3 perguntas finais. Queria louvar a Deus pelo pastor Rogério, doutor Rogério, né? Meu advogado de plantão. Tem aquela música daquela mulher, como é que é? Quem canta aquela música? Meu advogado. Meu advogado. Meu advogado é meu senhor, meu advogado é Rogério. Amém. Mas vamos lá, nós temos 3 perguntas. Bate e volta, acredito que o senhor vai estar aqui de novo, juntamente com a sua noiva, no nome de Jesus, para abordar outros assuntos, até mesmo abordar esses assuntos sobre o educador, como hoje os jovens estão na escola. Interessante a fala, né? Desse ato direto com os jovens, né? Porque ele é englobado nisso, né? Ele se conecta a jovem mesmo. Mas vamos lá, 3 perguntas, vai e volta. Olhando para aquela câmera, quem é Jesus para você? Rapaz, Jesus. Eu vou falar que Jesus é o meu milagre. Aí você vai falar assim, como assim Jesus é o meu milagre? Porque se tirar Jesus, eu falo o tempo inteiro, se tirar Jesus, eu não sou nada. Às vezes as pessoas viram pra mim e falam, dança muito, nossa, você fez isso, tal. Eu falo, gente, sem Jesus eu não sou nada. Atualmente eu caminho vendo Jesus em cada detalhe. Então no meu respirar é por causa de Jesus, esse é o milagre. O meu levantar, Jesus, esse é o meu milagre. O meu ministério, Jesus é o meu milagre. A minha família hoje, com a minha irmã no altar, com a minha mãe também engajada, é um milagre, é Jesus. Então Jesus é o meu milagre. Eu falo que é isso, sabe? Eu acho que eu consigo resumir bem assim, a essência da palavra, sabe? Segunda pergunta. Qual conselho que o senhor tem para quem está começando a caminhada hoje, principalmente jovens? Para quem está começando hoje, jovens, meu Deus, não tenha medo. Por que eu te falo não tenha medo? Porque o Evangelho, quem prega o Evangelho falando que é
sempre mil maravilhas, está enganando a pessoa. Porque caminhar no Evangelho é uma caminhada também de dores, né? Caminhar no Evangelho é uma caminhada de dores. E quando a gente começa, nós perdemos às vezes oportunidades, nós perdemos amigos, nós perdemos lugares, nós perdemos ocasiões, nós perdemos acessos, né, a muitos ambientes. Então não tenha medo de perder isso tudo, porque no final vale a pena. E eu sou prova viva disso, porque eu perdi muitos acessos, eu perdi muitas oportunidades, eu perdi muitas pessoas. Mas nada me preenche, nada consegue me satisfazer hoje como Jesus me preenche, como Jesus me satisfaz. Como o meu ministério, por exemplo, me satisfaz. Né? Semana que vem vai ter o seminário, né? Na sexta, no sábado, no domingo. E eu falo, se eu pudesse, eu viveria uma semana disso direto. Às vezes eu fico querendo, eu falo tudo. Eu já falei com ela várias vezes, eu falo, se Jesus me falar para eu exonerar do meu carro, sair de tudo, viver pela obra, na hora. Porque viver com Jesus é uma... não é ter a nossa vida perfeita, mas é alcançar plenitude. Alcançar plenitude. Boa fala. Sabe? Última pergunta. Você sabe se Jesus não voltar até lá, um dia todo mundo vai morrer. Sim. De alguma forma vai morrer. Por isso que não precisa preocupar também não, com os mortos vocês estarão primeiro, né? Vai estar primeiro lá, né? Vamos te Vamos lá. Se hoje fosse o último dia de Kelvin, qual seria a última mensagem que você deixaria para os jovens ou para a igreja atual? Uau! Meu Deus, nunca pensei nisso, hein? Nunca pensei nisso, me pegou de surpresa. Mas o que eu diria é: façam 100 vezes mais. É a promessa que o Senhor deixa, né, para os discípulos, que eles receberiam aquele que permanecesse e aquele que se tornasse, digamos assim, um remanescente, né, que perseverasse, receberia 100 vezes mais. Então a minha palavra seria essa: façam 100 vezes mais do que a igreja hoje tem feito, sabe? Uma vez o Senhor me revelou uma palavra dessa e ele falou que nós faríamos 100 vezes mais, e aquilo ficou na minha cabeça. Devo inclusive liberar uma palavra dessa no seminário, né? No sábado lá do seminário, mas eu acho que seria essa palavra para a juventude de hoje dentro, né, da igreja. Façam 100 vezes mais. A promessa de Jesus é que nós faremos obras ainda maiores, né? Então essa juventude hoje tem condição e tem total capacitação do Espírito Santo. A graça é isso. A graça é esse poder, é essa capacitação para fazer aquilo que eu não consigo fazer sozinho. Então a juventude de hoje tem essa graça, tem essa oportunidade, tem essa capacitação do Espírito Santo para fazer mais ainda do que Cristo fez. Porque essa é a palavra bíblica, né? Eu não estou sendo herege aqui, porque essa é a promessa bíblica: fazer mais do que aquilo que Cristo fez, né, enquanto ele estava aqui na Terra. Então façam 100 vezes mais. Amém. Seria essa a palavra. Muito obrigado. Deus abençoe. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, pastor Rogério, por mais essa missão. Queria agradecer aos irmãos da produção, David. Eu queria só fazer uma oração para os ouvintes, amém? Finalizar, tá bom? Senhor, meu Deus e eterno Pai, eu te louvo pela vida do jovem Kelvin, pela sua noiva, Obrigado. pela obra que o Senhor tem feito na vida dele. Obrigado. Senhor, eu te peço que o Senhor usa ele, Pai, como uma voz profética, Sim, Deus. como um homem, Pai, que vai trazer alinhamento para essa geração. Deus, e o pouco que no coração dele dá para fazer é o muito que o reino precisa. Oh, Jesus. E que em tudo, Pai, cada jovem, cada pai, cada mãe que teve assim acesso a essa entrevista não venha ser só edificado, mas venha ser visitado, para que assim, Pai, direcionamentos do alto céu venham para eles, para que os nossos jovens não fiquem perdidos, para que os nossos jovens sejam estrutura, aqueles que vão transitar, Senhor, entre o meu tempo e o tempo que virá. Sei que, como o apóstolo Paulo fala, estamos vivendo tempos trabalhosos, mas eu sei, Pai, que a seara ainda é pouco, mas tem alguns que estão assim agregando os trabalhadores. Seja conosco, Pai, em todas as nossas dificuldades, e nos apresenta e nos revela o nosso coração para nós mesmos, para que não pegue contra o Senhor. Que assim seja,
Amém. Então nós ficamos por aqui de mais uma 1 Samuel 7:12 Cast. Como eu falo na igreja, se ame, se valorize. Você é importante para Jesus e também para esse trabalho. Até a próxima. Até o próximo. Um abraço. Deus abençoe a todos. Amém.